Fala, gurizada, tranquilidade. Então, vídeo de hoje a gente vai falar sobre como é que foi a minha primeira semana de provas totalmente EAD. Na verdade, tá meio atrasado, porque foi semana passada, mas o que vale é a intenção e a minha experiência. Enfim, aí já até saiu as notas, depois eu vou falar pra vocês como é que eu fui. Mas enfim, semana passada eu tive então 3 provas. Eu tive 2 na quarta e uma na quinta, né? Então, 2 na quarta foi Saúde e Sociedade e Microbiologia, e de quinta-feira foi Bioquímica. A prova mais de boa foi a prova de Saúde e Sociedade. Ela tinha 3 horas para fazer ela, eram 10 questões, assim, tipo de múltipla escolha. Eu terminei essa prova em torno de 1h30, até antes de lançar outra prova, que ia sair 8h30, né? Então, eu terminei ela umas 7h30, 8 horas, foi por aí que eu terminei ela. Foi super tranquilo. Eu tirei, se não me engano, nessa prova. Eu tirei 10 nessa prova, gabaritei. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Ela caiu mais ou menos coisas sobre sistema de saúde, equipe básica de saúde, SUS, enfim, essas coisas assim, as leis e tal, coisa bem decoreba, assim, bem básica. Daí nesse meio tempo eu fui fazer a janta, né? Já eu jantei, pá. Aí deu uma meia horinha assim, veio a prova às 8h30, né? Aí essa prova de bioquímica, ela foi uma prova muito mais complicada. Levou bem mais tempo, levei tipo umas 2 horas, eu acho, pra terminar ela. Peraí. Deixa eu desligar aqui o cooler pra não ficar fazendo barulho. Mas enfim. Me perdi. Foi uma prova mais complicadinha, levei 2 horas e tal. Eram 16 questões pra fazer. E era muito conteúdo. Pra gente ter uma noção, eram uns 9 estudos dirigidos, desde proteínas, enzimas, carboidratos, caiu glicólise, glicogênese, caiu um monte de coisa assim, e foi bem complicado, mas deu tudo certo. Eu tirei nessa prova 7 de 8. Os outros 20% da nota é um trabalhinho que a gente fez sobre substituintes do açúcar nos medicamentos ou em produtos odontológicos. Enfim, tá, essa prova ela ia abrir às 8h30 e ia ficar aberta até a sexta-feira. E não tinha limite de tempo, tipo, no momento que tu começasse a prova, né? Então isso vai depender muito de professor para professor. Se vai colocar cronômetro ou não vai colocar cronômetro. Então nessa de bioquímica não tinha cronômetro. Eu podia abrir, fazer um pouquinho na quarta, um pouquinho na quinta e um pouquinho na sexta de manhã. Mas como eu tinha outra prova na quinta, eu já aproveitei e já fiz ela toda na quarta. E a prova de quinta-feira era a prova de microbiologia. Nessa prova ela ia cair fungos e vírus, mas praticamente só caiu vírus, tipo 30 questões sobre vírus e 5 questões sobre fungos. Tipo, foi totalmente desproporcional. E eu sabia muito mais fungos do que vírus, pra te ter uma noção. Tá, mas enfim, essa prova ela ia ficar aberta de quinta de noite, né, até sexta-feira de manhã, só que tinha tempo para fazer ela. Então, quando tu iniciava a prova, tu tinha 2 horas e meia para terminar ela, né? Então, tu tinha que sentar e fazer toda a prova. Não era que nem a de bioquímica que não tinha cronômetro, né? Esse cronômetro, ele foi muito agoniante, porque a prova foi muito extensa, né? 35 questões, e era tipo 2 questões por página, né? Então, cada vez que tu avançava na prova, né, no caso, tu tinha que carregar uma nova página. E isso estava demorando um pouquinho até, porque aqui em Porto Alegre tava com temporal na quinta passada, né? Então a internet tava bem ruinzinha. Mas, apesar do cronômetro ali ser muito agoniante, deu tudo certo. Eu terminei a prova com cerca de 18 minutos restantes. E aí deu tempo ainda de conferir, mas eu achei que não ia dar tempo. Porque, tipo, como são muitas questões, né? Eu ia fazendo, ia fazendo, ia fazendo, e parecia que sempre tinha questão pra fazer, parecia que nunca ia acabar aquela prova. Essa foi a prova que eu menos acreditava que eu ia bem. E por incrível que pareça, não sei como eu fui bem, porque eu não sabia quase nada de vírus. Eu tirei 8,2 nessa prova, né? De 10. Juro, eu não sei como é que eu tirei 8,2. Porque eu só sabia fungos, juro. Tipo, a professora que deu fungos era uma, e o professor que deu vírus era outro professor, né? Então, e o professor de vírus, ele não deu estudo dirigido. Já de fungos deu. Então eu estudei muito mais fungos
do que o vírus. Essa foi minha primeira semana de provas. Agora só vou ter prova lá por final de novembro, eu acho, lá pelo dia 10, 20 de novembro. Que daí vai acabar o semestre, né? Final de novembro. E é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal, deixa o like aí. E comenta aí se você tá na semana de provas, como é que foi a semana de provas de vocês. E até a próxima.